Subdivisão. Neste vídeo, vamos mostrar como podemos subdividir um elemento 3D diretamente do Synchro Pro. O modelador desta casa fez a laje da fundação, que eu chamei de chão, como um único elemento. E isto foi a primeira tarefa do nosso cronograma. Mas, como construtor, você decide despejar o concreto aqui em 4 etapas e fazer o cronograma com estas etapas. Você poderia solicitar ao arquiteto ou engenheiro de estrutura fazer a divisão da laje em 4 partes, mas o seu cronograma está em um estágio bem avançado e você não quer perder este trabalho. Você pode fazer esta divisão diretamente no Synchro Pro. O Synchro Pro pode dividir um ou mais elementos em quantas partes você quiser. E é isso que vamos ver neste vídeo. Antes de começar o cronograma, você poderia isolar filtrando o objeto a ser subdividido. No nosso caso, com o cronograma já pronto e se tratando da primeira laje no chão, podemos manobrar o foco do tempo para o início. E é esta laje que desejamos dividir em 4 partes. Observe como é o comportamento deste elemento na simulação 4D. Ele aparece todo de uma só vez. Esta laje e sua tarefa no cronograma precisamos dividir em 4 partes. Precisamos fazer então o seguinte: selecionar a laje, vocês poderiam ter selecionado a laje também na lista de recursos. Depois acessar a aba 3D no Ribbon. Depois, no grupo Edit, acesse o comando Subdividir. Isto vai abrir uma nova janela chamada Subdivisão 3D. Você pode expandir ou encolher esta janela. A janela mostra apenas o elemento selecionado. Você vai poder selecionar outros elementos para subdividir ao mesmo tempo. Selecionando mais este aqui, por exemplo, ele é colocado na janela para ser subdividido também. Desselecionando, ele sai da janela Subdivisão 3D. Esta janela é manobrada da mesma forma que as janelas 3D usando datas para o Zoom e Pan. Qualquer que seja a forma do elemento, ele será envolvido por um retângulo. Para dividir vários elementos, você ativaria a opção Subdividir múltiplos objetos. Mas agora vamos fazer apenas esta laje. Mesmo que você tenha outros elementos selecionados, a divisão será restrita ao primeiro, a não ser que você ative esta opção, Subdividir múltiplos objetos. Você tem 4 opções para subdivisões. A opção nada, na verdade, cancela as subdivisões feitas. Parte divide o objeto por fatia. Mão livre, o objeto é dividido por uma poligonal livre extrudada. Parte personal, o objeto é dividido por um conjunto de planos ortogonais posicionados pelo usuário. No tipo parte, você precisa decidir quantas colunas de divisão você quer. Uma divisão nesta direção, 2 divisões. Defina também quantas linhas você precisa. A terceira opção é para divisões verticais. Podemos usar as 3 opções simultaneamente. Na primeira divisão acrescentada, a associação da laje com a tarefa chão foi cancelada.
Você pode chamar uma calculadora para determinar em quantas partes quer dividir em cada direção. O sistema de planos da divisão pode ser rotacionado em relação aos 3 eixos. Ctrl Z funciona aqui também. Se quiser apenas subdivisão em uma direção, coloque 0 aqui. Com isso, você vai ter uma advertência. O elemento original será automaticamente desassociado de qualquer tarefa. 6 recursos perderiam sua representação 3D no cronograma se já tivéssemos feito esta associação. Esta advertência acontecerá sempre que você diminuir o número de divisões. Na verdade, nesta situação, os elementos já estão subdivididos e o síncro está fazendo a união das partes. Vamos reunir toda a laje eliminando a última divisão existente. Agora podemos fazer a divisão usando os planos independentes. Neste caso, o objeto é subdividido por um conjunto de planos ortogonais com posições definidas pelo usuário. Adicione um plano. Este plano divisor pode ser rotacionado e deslocado à vontade por você. O controle de rotação é para os 3 eixos. E o de translação fica aqui. O valor do deslocamento varia de 0 até 1, sendo 1 a maior medida do elemento nesta direção. Vou posicionar a divisão bem aqui no meio do lugar onde ficarão algumas colunas. Para adicionar outro plano divisor ortogonal a este, acrescente uma linha. Este plano eu vou posicionar no detalhe existente acima e à direita. A laje na janela 3D usando Data já está dividida e podemos já associar as partes a qualquer tarefa. Ou seja, esse trabalho é bem interativo. Feche a janela Subdivisão 3D. Agora vamos transformar a tarefa chão em 4 partes para fazer as associações necessárias. Nossa laje dividida está aqui. As 4 partes que você pode até renomear. Vamos inserir 3 tarefas acima da tarefa chão. Clique com o botão direito e procure a opção Inserir nova atividade. Você pode inserir acima, Ctrl I, abaixo, Ctrl Shift I, ou como filho, Ctrl Shift Alt I. Escolha acima.
Eu vou fazer Ctrl I 2 vezes para completar 4 tarefas. Todas estas novas tarefas ficam com a folga até o fim da tarefa resumo, da qual elas são filhas. Renomeie as novas tarefas como desejar. Enquanto as tarefas estão ainda independentes, definam suas durações. Com isso, evitamos recálculos. Digamos 2 dias para cada parte. Observe que a tarefa original não está independente. A alteração da duração vai exigir recálculo das atividades. Na caixa de opções, você pode desativar este cálculo automático e passar a autorizar o cálculo manualmente. Agora vamos linkar estas 4 tarefas. A ordem da seleção é importante. Selecione chão 1 primeiro. Agora, com a tecla Shift pressionada, selecione a última, chão 1.1. A ordem do ligamento será de cima para baixo. Certifique que o link padrão seja FS, Finish Start, ou Fim Início. Para fazer o relacionamento, você pode selecionar na aba Plano do Ribbon e clicar em Relacionar atividades selecionadas, ou digitar Ctrl L. As atividades serão reprogramadas. Observe que, com 2 dias de concretagem, a tarefa chão 2 ficou com um fim de semana no meio. E você vai precisar dar um jeito qualquer para resolver isso. Eu vou agora apenas deslocá-la para iniciar na segunda-feira. Esta tarefa ficou com uma folga de 1 dia. Vai ser o churrasco comemorativo do início da obra. Agora precisamos relacionar as partes divididas da laje a estas tarefas. Nenhuma delas tem material associado, nem mesmo a tarefa chão original. O procedimento, vocês já sabem, será selecionar a tarefa no gráfico de Gantt, selecionar um recurso na janela 3D ou na janela Recursos, selecionar um perfil de aparência, no caso pode ser instalar, certificar-se que os 3 pontos foram feitos e teclar Ctrl Shift A. Uma vez que a linha de tempo não está sobre esta tarefa e devido às características do perfil de aparência instalar, a parte da laje desapareceu. O mesmo procedimento para as outras partes da laje do chão. Ctrl Shift A. Ctrl Shift A. E Ctrl Shift A para a última parte.
E já podemos testar o nosso BIM 4D com a concretagem da laje em 4 etapas. No próximo vídeo, vamos ver 2 tipos especiais de tarefas chamadas de rede curta e rede longa.